Vamos então para a nossa última, mas não menos importante apresentação, né? Temos agora a palestra titulada De uso de produtos biológicos para o manejo e controle de doenças, tá? Ela será ministrada pelo professor Dr. Flávio Henrique Vasconcelos de Medeiros, tá? O professor Flávio possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com período sanduíche na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, tá? Possui mestrado em Agronomia e doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Lavras também, com período sanduíche, tá? Na Universidade de Texas, do Texas. Possui pós-doutorado pela Universidade Internacional da Holanda, de Wageningen. É professor associado do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras, na área de controle biológico de doenças de plantas. É também coordenador adjunto do programa de pós-graduação em fitopatologia e responsável pelas iniciativas de internacionalização e dupla titulação do curso. É editor associado da revista Plant Pathology Tropical, na área de controle biológico. Professor, é um prazer contar com a presença do professor aqui neste evento, tá? Fique à vontade e a palavra está com o professor. Mais uma vez é uma honra, né, estar aí com vocês, né, e dividir esse painel com os colegas. Então, pensando no mundo dos biológicos, né, então primeiro surgiram os inoculantes, né, então depois os entomopatógenos e o mais recente, né, desse portfólio, vamos dizer assim, são os agentes de controle biológico de doenças, mas são aqueles que têm mais crescido, a gente vai mostrar nos últimos anos. Bom, então um conceito que despertou para o controle biológico de doenças, e o controle biológico de doenças, a gente fala de 90% hoje do portfólio está relacionado ao controle de doenças radiculares, surgiu com as constatações de trabalhos com yield gap, né? Yield gap é simplesmente o que você tem de teto produtivo máximo para a cultura, no caso, a maior parte dos estudos são feitos com soja, e o que você tem realmente de produtividade. Então, por que você tem essa discrepância muito grande, né? E essa discrepância acontece maior nas regiões com maior potencial produtivo. Então, o Paraná é uma dessas regiões, né, com maior potencial de teto produtivo. Então, se a gente olha nos recordes de produtividade do SESB, né, eu gosto muito de olhar e ver o que os caras estão fazendo a diferença. Tem lá, né, um primeiro ponto é a alternância de plantas hospedeiras no sistema. Isso em todos os produtores, né, e todos os anos sempre tem essa praxe, né, você ter rotação de culturas propriamente dito. Então isso e sempre uma planta, né, com palhada, com sistema, né, é uma planta que incorpora muita matéria orgânica no sistema. E você tem ali, né, a aplicação de produtos biológicos. Isso, inclusive, né, do produtor que foi recorde de produtividade no Paraná, ele menciona, né, que um dos segredos, né, foi trabalhar as propriedades químicas, físicas e biológicas. Toda vez que vocês verem aqui o QR Code, pode escanear que vai ter acesso à publicação, tá certo? Um outro recorde, esse aqui do lado de Lavras, né, foi o recorde sudeste, né, então região de São João del Rei. Um dos limitantes foi doença, né? Então, quando o produtor o consultor começou a trabalhar nessa área para construir as altas produtividades, ele observou que um dos limitantes era o mofo branco, né? Então, a doença importante em soja, né? E essa construção, né, de produtividade foi acompanhado pelo manejo efetivo de mofo branco. E esse manejo efetivo envolveu também o controle biológico. Então, já se usava o controle químico. Então, como foi colocado muito bem anteriormente, né, é uma ferramenta que entra para somar, né? Então, o controle biológico de doenças é a mesma ideia. E o posicionamento não necessariamente é um substituto do químico, mas é uma ferramenta que se soma, e esse posicionamento é muito claro quando a gente fala de controle biológico de mofo branco, e a gente vai discutir daqui a pouco a respeito. Bom, vamos fazer um paralelo, né? Então, o colega falou de entomologia, de controle biológico de pragas, e falou muito da praga em si, né? Quando a gente fala de doença, a gente fala do patógeno,
mas a gente tem também, né, o hospedeiro, né, e o ambiente tem que ser favorável. Então, não só o levantamento do patógeno, mas a gente tem que ver, né, as questões do triângulo. E por que a gente fala isso? Porque o controle biológico de doenças de plantas não é pautado apenas no patógeno. Então, tem mecanismos voltados para o patógeno, que são os mecanismos de antibiose, então ação direta, tóxica para o patógeno, e uma relação parasítica, né? Então, relação parasítica, isso acontece muito quando a gente fala de controle biológico de nematóides. A gente tem mecanismos pautados no hospedeiro, né? Com ativação de resposta de defesa, a indução de resistência, a competição por nutrientes, isso é um mecanismo muito importante para patógenos radiculares e patógenos foliares, para doenças radiculares e doenças foliares, e a promoção de crescimento, todas elas pautadas no hospedeiro. E o ambiente, o que é que interfere o ambiente quando a gente fala de controle biológico? É acertar o momento da introdução, né, o momento pensando no ambiente, né, de maior favorabilidade ao controle biológico acontecer, e também em termos de fenologia da planta, o momento ideal para fazer a introdução. Em termos de mercado, né, então só cresce. É impressionante como se acha que atingiu um platô e sempre tem espaço para novo crescimento, né, do controle biológico, com novos players, novas empresas chegando e produtos de qualidade, né, sendo ofertados. Crescimento, né, de pelo menos 30% a cada ano. E nessa fatia, a soja é aquele setor que tem mais crescido, mas outros cultivos como o milho, né, tem aparecido também o controle biológico, e a gente está falando aí do controle biológico de pragas e doenças, tá? Um estimativo, o Brasil não é o maior mercado de controle biológico, né? Pensando em mercado global, né, controle biológico de doenças não é o maior mercado global, né? Mas e a projeção é de crescimento. Então, o mercado global vai duplicar nos próximos 5 anos, né? Então, isso é um cenário, né? Se está crescendo a nível global, né? Então, são produtos ofertados de qualidade e o produtor, principalmente, o técnico que está assistindo o produtor, né? Que está sendo capacitado, e esse é um excelente momento que a gente está aqui para trocar experiências nesse sentido. Bom, e no Brasil? No Brasil, estratificando por cultivo, né? A gente tem as áreas dos bionematicidas, são as áreas que têm mais crescido. Tem mais crescido pelo maior conhecimento da importância dessa doença, dessa praga, né, no solo, né? Então, o pessoal tem sensibilizado, tem feito análise, tem encontrado, né, e feito o uso dessa tecnologia. Somado essa com os biofungicidas, né, a gente tem a maior fatia do controle biológico hoje em termos de mercado. 69% hoje dos produtos, em termos de faturamento, né, relacionado aos bionematicidas e os biofungicidas. Mas esse avanço ele só aconteceu nos últimos 7 anos. Antes a oferta de produtos era muito pequena, né? Nos últimos 7, mas particularmente nos últimos 3 anos, é que tem sido impulsionado, né, o registro de novos produtos, né, biológicos. A gente fez uma dinâmica em que a gente perguntou para a plateia, né, quais eram as primeiras palavras que vinham à cabeça quando a gente falava de controle biológico. E isso, né, reflete, né, a amplitude de conceitos que, né, são envolvidos no controle biológico. Primeiro, o que chamou a atenção é que se conhece muito pouco ainda de organismos envolvidos no controle biológico. Da mesma forma que foi falado para pragas, né, a gente tem uma diversidade enorme de organismos que podem estar envolvidos no controle biológico. Hoje, predominantemente, a gente tem produtos à base de bacilos e tricoderma, mas a diversidade é muito maior, e muito maior quando se atenta para o ecossistema. Então, no ecossistema, a gente tem, e a gente pensar em seletividade, né, é algo que vai impulsionar muito o controle biológico nos próximos anos também. Pensando, por exemplo, em compatibilidade do sistema. Bom, e quais são os organismos envolvidos no controle biológico, né? Naturalmente, a gente tem vírus. Vírus tem os vírus que infectam pragas, mas tem vírus que infectam também organismos, né, de fitopatógenos, né?
Então, a gente tem vírus que infectam nematóides, né, vírus que infectam fungos, vírus que infectam bactérias e até interação entre vírus, né? Então, estirpes atenuadas que podem proteger as plantas. A gente tem ácaros que participam do controle biológico, os ácaros micófagos, né? Tem ações muito pontuais de explorar esses organismos no controle biológico de doenças, né? No caso de oídio em videira, né? Tem algumas iniciativas muito pontuais lá na Europa. Nematóides predadores, então, às vezes a gente conhece os nematóides fitopatogênicos, mas tem nematóides também que predam outros nematóides, né? Que se alimentam de bactérias, tem um papel no controle biológico. Mas esses organismos são muito difíceis de serem multiplicados, né? De garantir eficiência de controle. Então, ainda são muito pouco explorados do ponto de vista comercial. Então, hoje, o controle biológico ele é baseado no uso de bactérias e fungos, mas, pelas práticas de manejo, a gente pode monitorar esses organismos. Aliás, esse talvez seja uma das perspectivas futuras para o controle biológico, a gente monitorar a dinâmica desses organismos, pensando em sustentabilidade do controle. Bom, dentro do conceito de bioinsumos, e foi cunhado os nomes, né, de fungicida microbiológico, nematicida microbiológico e bactericida microbiológico. Então, a gente vai falar mais especificamente desses organismos. Mas a gente tem muito mais, né? Então, Pasteur Nishikawa, né, pensando em bactérias, é a única bactéria registrada no Brasil para controle de nematóide, é para controle de uma espécie de nematóide, que é o Heterodra glycinis, que é o nematóide do cisto da soja. É um parasito de juvenil, então ele vai aderir ao epitélio do nematóide, vai parasitar e com isso vai se estabelecer no solo ao longo dos anos. Tem espécies, né, de ocorrência até nativas que infectam outros hospedeiros, mas, em geral, a espécie da Pasteur é muito específica a nível de hospedeiro. Tem Pseudomonas fluorescens e Bradyrhizóbio, né? Então, a professora Mariângela falou do Bradyrhizóbio, né, como inoculante. Bradyrhizóbio também pode ter um papel no controle de doenças, né? Tem vários trabalhos demonstrando o potencial desses organismos. Não tem nenhum registro, né, como biofungicida, vamos dizer assim, né, mas ele tem um papel também, claro, varia de acordo com a sêmia, mas tem essa confirmação do papel deles como biofungicidas também. Lisobacter é uma bactéria que a gente encontra muito comumente, não tem nada comercial ainda, ou seja, está entre aqueles organismos que têm um potencial grande. E Serrácea, né, um potencial fantástico de controle biológico, mas é um organismo proibido de ser multiplicado e de ser utilizado, né, porque ele é um fitopatógeno. Aliás, é um patógeno humano, né, algumas estirpes foram relatadas como patógenos humanos. Mas a maior parte dos produtos que a gente tem hoje são à base de bacilos, né? Os biofungicidas são predominantemente à base de bacilos. E por que bacilos? Eu acho que é muito importante a gente entender, né, para entender por que todas vão, né, buscar espécies de bacilos. Colonizam raízes, né, são anaeróbios facultativos, ou seja, tem uma tolerância a um encharcamento temporário. Formadores de endósporo, então ficam lá estáveis, tanto no solo quanto em formulações. Então, as formulações à base de bacilos duram mais tempo em prateleira. Rápido crescimento, uma vez que colonizam raízes, né, ou filoplano. Plasticidade fenotípica, né, então crescimento a diferentes temperaturas. Daí vem, né, também o advento de combinações, produtos que combinam mais de um estirpe, né, de bactérias, pensando em versatilidade e temperaturas de crescimento também. Produção de metabólitos, até 15% do genoma, né, de espécies de bacilos são destinados à produção de metabólitos bioativos. O outro grupo são os fungos, né? Então, o que a gente tem como fungo? A gente tem artrobotes muito comumente, né, encontrado na natureza com um papel de controle biológico. Artrobotes dactiloides é um fungo predador de nematóide. E ele está muito associado, a gente isola muito ele em área com palhada, né? Quando a relação carbono-nitrogênio ela aumenta muito, esses organismos eles aumentam seletivamente no ambiente, né? É como se ele lançasse o disco contrátil como estratégia para aporte de nitrogênio. É uma analogia um pouco com plantas carnívoras ou plantas insetívoras, né?
aquelas plantas que são mais competitivas em ambientes pobres em nitrogênio. Lecanicida lecane é muito comum da gente encontrar como parasito, até em pústula de ferrugem da soja, né? A gente encontra Lecanicida lecane, então um organismo parasito de ferrugens e dioídeos, então um organismo parasito por natureza. Mas esses organismos não têm produto comercial. Eles são encontrados na natureza, mas a gente ainda não tem produto. Tem produtos à base de tricoderma que são específicos em relação ao alvo, como tricoderma estromático, são registrados como biofungicidas, mas funcionam especificamente para um grupo de organismos. Uma nova frente de organismos foi registrada, a gente tem já um produto, né, no mercado registrado à base de Clonostax rosea, né? Então, Clonostax rosea é um parasito por natureza. Todas as espécies conhecidas de Clonostax rosea são parasitos, né? Então, é um potencial muito grande de controle biológico, ou espécie de Clonostax rosea. Poconia clamidospora, ela é parasito de nematóides, então ele é um organismo que tem, algumas espécies têm uma afinidade com raízes também, de colonizar raízes, e pode parasitar também fêmeas, né, além de parasitismo de ovos. Tem produtos registrados, né, e Purpureocyle lacino, ou vocês vão encontrar também Pecilomyces lacinus, que é um antigo nome dessa espécie, né? Também é um parasito de ovos, mas ele tem muito menos afinidade com raízes, mas são ótimos saprófitas. Bom, mas os organismos mais comumente encontrados são tricoderma. Por que tricoderma? Né? Tricoderma tem uma característica de colonização de restos culturais muito forte, então compete com a maior parte dos patógenos, e a maior parte dos patógenos radiculares, né? Então, se a gente pensar, a maior parte desses organismos para os quais a gente tem registro de produtos de tricoderma são patógenos radiculares. Tem o saprofitismo, então colonização de matéria orgânica morta, que garante o maior estabelecimento desses organismos, amplo espectro de ação, né? Esporulação a baixo custo, então consegue chegar a produtos comercialmente aceitos, né, no mercado, do ponto de vista econômico. Bom, mas o grande problema do correto funcionamento, ou do ótimo funcionamento do controle biológico, eu tenho visto que a correta identificação do problema, né? Então, um sintoma como esse, né, é um sintoma de deficiência nutricional. Então, o cara olha para a parte aérea e nem sempre está olhando para a raiz, né? Então, tem um modelo muito interessante de você entender, né, o que você vai usar. Então, você quer que você vai usar, né? Então, você vai olhar lá, não, eu estou com uma deficiência nutricional, eu vou usar um fertilizante foliar, né? Como é que eu uso, né? Então, vou lá, né, vejo aqueles organismos para aquela deficiência específica, faço a aplicação. Aí vem o porquê. Mas por que não funcionou, né? Por que não funcionou em toda a área? Então, o modelo que é utilizado é um modelo tradicionalmente de fora para dentro. Eu encontro, né, faço a diagnose, vou atrás de um problema, quando eu tenho que eu fazer a pergunta do porquê que eu estou tendo essa deficiência. E o porquê a gente tem que ter uma visão mais macro da diagnose, olhando, né, para patógenos radiculares também. Então, não só nematóides, fungos ou até interação entre eles. Então, esses patógenos vão disseminando, então passa desapercebido uma reboleira, né? Então, a gente vai aumentando esse inóculo ao longo dos anos. Isso aí, né, quando o produtor chega para controlar, né, que está com essa área totalmente, né, infestada com patógenos radiculares, isso aí torna o ambiente impossível da gente controlar a curto prazo. Tá? Aí você vai trabalhar a longo prazo, né? Mesma questão que foi falada para pragas da pressão de inóculo, a gente tem que trabalhar com baixa pressão de inóculo para a gente garantir a sustentabilidade do manejo. Bom, todos esses organismos formam, esses organismos habitantes do solo, eles desenvolveram a capacidade de formar estruturas de resistência no solo. Então, fusário, né, então forma clamidóspora, esclerotínia, risoctônia, macrofomina, formam escleróides, meloidógeno, heteródera. Os ovos podem ficar no solo por muito tempo, né? As condições para germinação dessas estruturas é a presença de nutrientes e, eventualmente, interação com temperaturas e umidade. Mas o mais importante é que esses organismos eles localizam a planta hospedeira através dos exudatos radiculares. Então,
primeira estratégia é a gente começar a observar o nicho, né? Então, um primeiro nicho que a gente chama é a espermosfera. A espermosfera é aquela região que circunda a semente ainda em ebição, antes de eu ter a protrusão radicular. Então, se a gente pegar uma curva de absorção, curva de embebição, a curva de germinação, primeiro momento, né, que é aquela primeira fase da germinação, é onde eu tenho o pico ali de aumento da liberação desses dados. Então, a primeira estratégia que eu tenho que fazer é controlar esses nutrientes. Como é que eu controlo? Colocando um organismo que vai consumir esses nutrientes, né? Então, as bactérias têm essa característica de rápido crescimento, colonização do sistema radicular e, com isso, redução da concentração desses nutrientes. E, por outro lado, à medida que elas vão crescendo, elas vão saturando a solução do solo com moléculas com ação antimicrobiana. Então, a gente já fez marcação seletiva de bactérias envolvidas no controle biológico, fez a introdução na semente e foi lá 30 dias depois e coletou fragmentos em diferentes ambientes. Predomina essa bactéria no sistema radicular, que é onde você tem maior abundância de nutrientes disponíveis, e a gente observou em feijoeiro, né, 1 milhão de células, sendo que a gente tinha introduzido 10 mil células. Então, a gente teve um aumento ali de 100 vezes, né, 30 dias após. Isso é uma característica interessante, porque nesse momento eu já não tenho mais residual do fungicida que foi introduzido no tratamento de sementes. Então, se você olhar, né, vários trabalhos, claro, vai variar de acordo com o ativo de fungicida que foi colocado, né? Quando o fungicida está ativo na solução do solo, fungicida químico, né? Você vai reduzir a população do patógeno. Mas quando cessa esse estímulo, seja pela meia-vida, né, da molécula, seja pela difusão da concentração dessa molécula na solução do solo, a população desses organismos começa a aumentar novamente. E aqui à esquerda vocês veem uma área que foi tratada, foi feito o tratamento industrial de sementes com fungicida. Protegeu inicialmente, mas em manchas onde você tinha maior concentração de inóculo, você teve infecção da base, né? E essa infecção da base pode não resultar em tombamento, mas esse cancro resulta em menor absorção de água e, num período de estresse hídrico, pode reduzir em produtividade ou até tombamento de pós-emergência. Esse é o maior problema, porque quando chega nesse ponto, né, já perdeu o timing para fazer o replantio na área, esse tombamento de pós-emergência. Mesmo nessa época, nesses trabalhos, o pessoal observou que aumentava a comunidade de organismos que eram seletivos, como os actinomicetos, né? Então, o que é a base, né, do controle biológico, pensando, né, na introdução ali na semente ou no suco, né? No tratamento com fungicida, você tem ali a proteção da semente, né, da raiz lá em formação, mas a partir do momento que acaba aquele residual, a raiz fica desprotegida e pode ser infectada pelo patógeno que vai germinar e que está na forma de estruturas de resistência no solo. Por outro lado, quando você introduz um organismo lá na espermosfera, ou seja, é importante essa introdução lá no início, seja tratamento de sementes ou suco de plantio, você vai garantir o aumento seletivo daquele organismo. Se você deixa de fazer a aplicação lá na frente, você vai permitir que os organismos que estão presentes no solo, a comunidade de organismos adaptados àquele ambiente, vai colonizar aquele sistema. Vai aumentando ao longo do tempo a concentração desses organismos, porque eles vão se alimentando dos exudatos radiculares, e vai saturando também a solução do solo com as moléculas com ação antimicrobiana. Bom, pensando em nematóides, a gente tem 3 alvos importantes que a gente tem, né, do controle biológico. Para isso é importante a gente entender as diferentes espécies e as peculiaridades das espécies. Eu peguei aqui 2 mais importantes, meloidógene, né, e pratilempos. Espécie de meloidógene, tem várias espécies que afetam soja, né, várias espécies, e pratilempos braquiurus, né, que também afeta não só soja, mas várias outras plantas hospedeiras. Uma característica marcante é a taxa de fecundidade mais alta para meloidógene, mas também vale para outros nematóides sedentários, como Heterodra glycines. Então, o parasitismo de ovos tem um impacto
maior para esse grupo de organismos. Já para Trilex brachyurus, a taxa de fecundidade é menor. Se fala de 10% da taxa de fecundidade desses organismos endoparasitas sedentários. Outra característica é que esses ovos são produzidos de forma dispersa no solo, ou seja, a chance de eu ter o impacto do parasita de ovos para esses organismos é menor, né? A versatilidade desses organismos em relação a parasitismo é maior. Então, não só a fase J2, mas todas as fases de desenvolvimento do nematóide são infectivos para as raízes de soja. Ou seja, eu tenho que ter um organismo, né, que proteja a raiz. Então, a primeira linha de proteção que a gente vai ter é a proteção de raiz. Mesma proteção que é garantida pelo tratamento de sementes, colonização da espermosfera. Quando eu tenho a protrusão radicular, eu vou ter colonização dessas raízes pelas bactérias introduzidas. A outra frente, né, seria o parasitismo de juvenis ou de adultos no solo. E esse parasitismo é garantido por vários organismos, estão naturalmente presentes. A gente tem homicetos como Catenaria anguilure, a Pasteura nishizawa, né? E Arthrobotes dactyloides. O único organismo que tem registro como parasito, né, de juvenis é a Pasteura nishizawa. E a frente de parasitismo de ovos, né? Então, Purpureocílio lilacino, ou Percilomyces lilacino, Pocônia e várias espécies de tricoderma com registro para controle de nematóides. Então, são as três frentes, pensando no ciclo de vida, né, de nematóides, as três frentes de ataque que a gente tem do controle biológico. Então, qual que é o organismo que está sendo responsável, qual que é o nematóide. Então, de acordo com o nematóide, eu vou ter maior ou menor impacto, né, das tecnologias que são voltadas para o parasitismo de ovos. E, de qualquer jeito, independente da espécie, a colonização de raiz e a proteção de raiz vai ser importante. Bom, mas como é que eu faço a introdução desses organismos? A gente falou do tratamento de sementes, está ficando cada dia mais difícil, que a semente já vem tratada industrialmente e nem sempre tem o controle biológico. E está crescendo agora uma outra frente, que é o tratamento industrial de sementes, contemplando o controle biológico. Então, já tem pelo menos duas tecnologias, né, que tem registro para tratamento industrial de sementes, né? Então, isso pode ser que seja a evolução ali do controle biológico, colocando o pipeline, que aí você já vai considerar a questão de compatibilidade ali no sistema. A aplicação de jato dirigido, né? Então, todos os ensaios que a gente tem feito, comparando os dois sistemas, a aplicação de jato dirigido é aquela que tem dado melhor resultado, né? Então, você tem uma cobertura talvez um pouco maior ali, né, no sistema, mas tem permitido melhor compatibilidade. Tem várias tecnologias disponíveis, né, de jato dirigido. As formulações baseadas em grafite, né, então a mesma limitação que a doutora Mariângela colocou, né, colocar ali na caixa, né, às vezes o produto é muito bom, tem uma boa viabilidade e coloca na caixa ali da semeadora. Eu fiz recentemente a avaliação de um trabalho, né, então a revisão de um trabalho científico que fez, né, foi uma avaliação de formulação de grafite em várias regiões, mais de 50 áreas, e a variação era muito grande. Isso chamou a atenção. A variação de eficiência era muito grande. Então, isso pode ser a limitação dessa tecnologia. Então, garantir que você tenha a distribuição, né, dessa tecnologia. E outra, né, frente de introdução dos organismos, esse eu não encontrei ainda dados científicos, né, mas é o tratamento via aspersão, né, das sementes. É uma rosca que acopla ao Big Bag ali, né, como estratégia de tratamento ali de sementes. Bom, uma outra forma de introdução, que eu chamo de cavalo de Troia, né? A gente publicou recentemente com um organismo que não tem registro ainda, mas isso já foi confirmado também para tricoderma. Você introduzir na planta que antecede a soja, né? Então, você pensar assim, não, eu tenho mofo branco, né? Então, vou fazer a introdução do organismo na soja. O que é que eu tenho de benefício da braquiária, vamos dizer assim, que é plantado antes, ou no trigo, né? No cultivo anterior. No caso aqui, a gente fez com braquiária. Pode promover o crescimento, né, da planta de cobertura. E quando a gente desseca essa planta, o organismo sai, né, do interior para parasitar os escleróides que estão abaixo.
né? Então, ele sai de uma fase endofítica, né, para uma fase saprofítica e atuando no controle biológico. Então, a gente viu que os organismos introduzidos, todos eles garantiam acima de 20% de parasitismo, ou seja, você tem uma multiplicação desse organismo na planta de cobertura, traz um benefício para a planta e você, quando desseca, você tem esse organismo que foi multiplicado dentro da planta de cobertura para parasitar os escleróides. Sem falar dos outros benefícios, né? Então, como condicionador, né, do solo para permitir as relações parasíticas acontecerem. Então, a palhada é fundamental para estabilidade, tamponamento da temperatura, da umidade, né? Menor incidência de raio ultravioleta, e com isso a gente vai ter a colonização aqui mostrando a colonização de colmo de milho por tricoderma no área que foi aplicada, que estava coberta por braquiária. Bom, como é que a gente vai ver essa evolução? Então, a gente tem as ferramentas, né, pelo menos NDVI, né, mapa de colheita, então a gente monitorar a eficiência do controle biológico. Então, ao longo dos anos, né, você ir acompanhando essa evolução do controle biológico. Então, uma área que, né, você teve a aplicação na área inteira, tinha áreas que você tinha o patógeno, não tinha a doença em maior severidade, e com a adoção do controle biológico na área inteira, você começou a ter maior eficiência, e isso não resolve no primeiro ano, mas você consegue identificar onde você não está tendo essa eficiência. Conhecer a área é fundamental para o sucesso do controle biológico. Então, compactação do solo, por exemplo. Então, as áreas de compactação favorecem muito a importância dos patógenos radiculares. Predominantemente, os agentes de controle biológico são aeróbios estritos. Ou seja, as áreas compactadas, você vai ter muito menor favorabilidade à atividade de controle biológico. Para a parte aérea, tem sido, nos últimos 2 anos, tem sido boom, né? Com a outra era do controle biológico. Então, predominantemente ainda o controle biológico é voltado para controle de doenças radiculares, seja causado por fungos ou por nematóides, né? Nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, né? Mas principalmente nos últimos 2 anos, a gente tem visto oferta de novos produtos, de produtos com eficiência para controle de doenças foliares. A gente faz a diferença entre doenças causadas por patógenos biotróficos e necrotróficos. Por quê? Para os biotróficos, a gente tem que proteger o tecido foliar, né? Os necrotróficos, além da proteção do tecido foliar, uma outra estratégia é pensar na colonização dos restos culturais. Por quê? Porque são patógenos que sobrevivem, se multiplicam nesse nicho, né? Então, parte aérea, né? Então, pensando na palhada, né? Então, colonização de palhada. A gente tem uma estratégia que foi proposta inicialmente para as áreas de citros, né? Então, ficavam aqueles frutos e as folhas caídas de citros, né? Isso representava o inóculo para o patógeno que infectar as flores e frutos, né? Então, pensando no ciclo de vida, né, do patógeno, a gente tem esse patógeno que tem um ciclo, né, assexuado, forma piquinídeos e a fase epidêmica no campo. Quando entra na entre-safra, essas folhas caídas, o fungo ele tem uma reprodução sexuada e isso representa o ponto fraco dele. Então, identificar esse calcanhar de Aquiles, né, para o patógeno, o ponto fraco dele, é onde a gente vai conseguir controlar essa doença. E o que foi colocado? Aditivos de compostagem. Então, pensando em compostagem, né? Então, os caras colocaram aqui nas palhadas e viu esse potencial. Controle biológico, né? Micro-organismos podem ser introduzidos. Uma característica fundamental é que essa competição na palhada é dependente de umidade. Não adianta fazer esse tratamento na entre-safra, na palhada, que a atividade competitiva é muito baixa, ou seja, a chance dessas enzimas hidrolíticas funcionarem é muito baixa, né? Então, a gente fez esse trabalho com o tricoderma, né? Então, voltado para a palhada, e a gente viu essa colonização, né, e redução, né, da incidência, no caso aqui foi Stenocarpella, né, diploide. Então, colonização de palhada é fundamental, né? Só que a gente tem que fazer a aplicação na época mais úmida, né? Então, a gente pode pensar em vários outros organismos que colonizam palhada, né, para reduzir a pressão desse inóculo e a concentração de inóculo desses patógenos foliares nos restos culturais é fator primordial para as epidemias que vai acontecer na sequência. Além da palhada, a gente tem as estruturas de resistência,
Então, o marco, né? Então, talvez o maior case de sucesso do controle biológico foi o controle biológico do mofo branco, e até hoje é o único ensaio em rede que a gente tem para avaliação da eficiência de produtos biológicos, né? É o ensaio em rede para controle biológico do mofo branco. Em que se baseia? Por mais que a doença ocorra na parte aérea, essa produção do inóculo está acontecendo lá no solo. E a gente tem duas formas de germinação de escleróides. A que vai causar epidemia é a germinação carpogênica. Então, pensando nisso, eu não vou fazer a aplicação no florescimento, quando eu tenho maior importância dessa doença. Proteger tecido foliar é com fungicidas sistêmicos. A gente tem visto algum potencial agora, né? E entrou nesse último ensaio em rede de controle biológico e de controle químico também, né? O uso de fungicidas biológicos voltados para a parte aérea também, mas a base de bacilos, pensando na proteção do tecido foliar. O que tem hoje consagrado do controle biológico, né, para mofo branco, é o parasitismo de escleróides, e esse posicionamento é feito lá no início do ciclo da cultura, na dessecação ou no vegetativo, nas entradas junto com herbicida. Com o parasitismo dos escleróides, eu vou reduzir drasticamente a produção de apotécios, reduzir o lançamento de ascóspores, consequentemente, lá no florescimento, eu vou ter bem menos infecção, eu vou facilitar a vida ali do controle químico. Dependendo da pressão de inóculo, mesmo com o controle químico, não tem efetivo controle da doença. Tá? Então, a gente combinando as ferramentas, a gente maximiza a eficiência. Quando a gente foi deparar com isso, né, assim, a gente fez contato com produtores, disse, olha, realmente funciona, mas eu entrar só para fazer a aplicação do tricoderma ou do bacillus ou de um produto que tenha a combinação dos dois organismos, eu não vou fazer. Né? Eu já faço a entrada e cada entrada, claro, tem um custo. E o veículo mais interessante seria fazer junto com herbicida. Né? E tem vários trabalhos mostrando que o herbicida glifosato ele inviabiliza o tricoderma. De fato, se a gente colocar na placa os dois, é zero de germinação de tricoderma. Né? E a gente fez isso e confirmou. Mas a gente é meio cabeça dura e fez o teste em campo. E surpreendentemente, com dois produtos diferentes, foi uma das maiores eficiências de controle do mofo branco. Ou seja, apesar da incompatibilidade in vitro, mas a gente começou a se perguntar, mas peraí, se é incompatível, como é que funciona? Né? Quando eu coloco os dois na placa, eu pressuponho 7 dias de exposição. Na mistura de tanque não existe 7 dias de exposição, existe 2 horas de exposição no máximo, quando eu faço a preparo da calda e faço a aplicação. Quando a gente fez os ensaios e reduziu para 2 horas de exposição apenas, reduziu a viabilidade, mas reduziu em 20%. Né? O conídeo permanece viável e continua parasitando os escleróides. Então, isso, né, a gente começou a se questionar sobre as metodologias de avaliação de compatibilidade. Então, é importante vocês, né, questionarem as empresas em relação às compatibilidades. O que é compatível que eles apresentam lá, continua compatível, tá? Seja 7 dias ou 2 horas. Mas se às vezes está na tarja lá que é incompatível, né? Às vezes isso faz com que o controle biológico não seja adotado pelo produtor, né? Porque ele não vai fazer entrada exclusiva para fazer a aplicação do tricoderma. Se fizer isso, é o ideal dos mundos, né? Mas a gente tem que pensar na viabilidade de integrar, né, com estratégias compatíveis na produção de soja convencional. O outro é a proteção na parte aérea. Na parte aérea de plantas, é importante a gente entender um conceito que é a sucessão microbiana no filoplano. Logo que a folha é formada, a gente encontra predominantemente bactérias. Quando a folha expande, né, a gente vai encontrar
leveduras como os organismos mais importantes. Leveduras são mais tolerantes a variações de umidade, são mais tolerantes a raios ultravioletas. Quando a folha vai expandindo e exaurindo nutrientes, as leveduras não são mais os organismos mais competitivos, mas passam a ser os fungos filamentosos. Ou seja, né, as bactérias são aqueles organismos iniciais. Mas aí eu tenho que olhar o inimigo. Lembra, o controle biológico é uma eterna guerra. Eu tenho que entender muito bem meu inimigo para eu posicionar corretamente o meu agente de controle biológico. Os patógenos biotróficos, ferrugens, oídeos, míldios, são organismos que vão infectar as folhas novas, recém-formadas. Os patógenos necrotróficos, eles já caem, os esporos, né, os conídeos, eles já vão cair ali naquela folha nova. Mas a gente vai observar os sintomas predominantemente nas folhas já expandidas. E depois nas folhas entrando em senescência também. Então, se eu quero proteger as folhas contra a infecção de patógenos biotróficos e necrotróficos, as bactérias são os organismos mais interessantes, né? Então, por isso que a gente tem um predomínio dos organismos à base de bactérias para controle de doenças foliares hoje no mercado. As bactérias são importantes como competidores. E aí vem a questão de posicionamento. Quando que eu vou fazer a aplicação? Se a gente for olhar em milho, por exemplo, as doenças foliares, as manchas foliares, elas são mais importantes a partir do florescimento. Soja, mesma coisa, as doenças passam a assumir maior importância a partir do florescimento. Mas por que isso, pessoal? Então, tanto a questão de período de incubação, então passou um período de incubação, com isso a gente vai ter os sintomas aparecendo, mas as infecções aconteceram lá atrás, mas também é o aporte de nutrientes. A partir do florescimento, eu tenho uma carga de carbono no sistema, parte aérea, muito mais alta. Isso dá um aporte para os fitopatógenos, patógenos necrotróficos, né? Então, as manchas foliares, né, serem mais importantes nesse sistema. Ou seja, se eu quero um organismo que vá utilizar essas fontes de nutrientes, eu tenho que aplicar ele antes dessa fonte de nutrientes chegar no sistema, ou seja, as aplicações para controle de doenças foliares, mais uma vez, a importância de entrar já no vegetativo. Essas aplicações, né, podem colonizar flores, né? Então são importantes os organismos para a colonização de flores e colonização de frutos e vagens, né? Então, só para ilustrar, a gente fez uma imagem acelerada, né? Então, cada 3 horas, né, os alunos iam tirando foto, né? E fizeram isso um time-lapse depois, né? Com inoculação. Ambas as flores foram inoculadas. E aqui à direita foi tratado com bacilos, né? Então, você observa a proteção ali, pelo menos 3 dias a mais de proteção dessas flores. E a maior parte desses patógenos que vão infectar as vagens, as infecções, coletótico, fomópsis, elas acontecem já nas flores, né, das plantas. Um outro mecanismo que é importante, por isso tratar lá no início, né, do início da formação das flores, é a indução de resistência. Essas bactérias produzem uma molécula, né, chamada surfactina. A surfactina, ela é uma molécula anfipática, uma molécula que tem uma fase polar e uma apolar. Se liga lá da membrana plasmática, é como se fosse um beliscão, né? Ela vai ativar uma resposta de defesa. Então, isso faz com que você tenha folhas mais verdes, né? Folhas do bacheiro mais verdes. Quando eu tenho folha mais verde, isso é resultado do aumento da atividade antioxidante, né? Isso preserva a rubisco, mesmo que eu tenha infecção ali por patógeno nesse nicho, que é um nicho muito difícil de proteger, o terço inferior, eu vou ter proteção da molécula, né, envolvida na fotossíntese. Então, com isso, eu vou ter maior durabilidade dessa folha, maior enchimento de grãos. Bom, um outro nicho, e é apontado pelo FRAC como manejo de resistência, é o controle biológico, tem esse papel também. Então, o que se fala a nível global é o manejo de resistência para controle de mofo cinzento. Mofo cinzento, a gente não tem mofo cinzento nem em soja, nem em milho, né?
então é uma doença predominantemente em fruteiras, né? Hortaliças e frutíferas. Só para ilustrar esse mecanismo de controle biológico e reduzindo a pressão de seleção. Então, você tem aqui uma mistura de duas raças, resistente e sensível, né, que é o que predomina. Normalmente, a gente tem uma mistura de populações, resistente e sensível, e se a gente vai aplicando, né, essa pressão de seleção, a gente vai ter um predomínio da raça que é resistente. Quando você aplica o controle biológico sozinho, né, Botrytis cinerea é um patógeno extremamente agressivo, né? Com um produto à base de levedura, não resolveu o problema. Mas quando você usou o fungicida mais a levedura, né, então o fungicida até uma menor dose para poder permitir a compatibilidade, você teve uma sustentabilidade do manejo, né, principalmente onde você tem a mistura de cultivares. A gente vê esses conceitos e a gente tenta transpor isso para a produção de grãos. Uma doença muito importante é a antracnose, em vários cultivos, em soja, em feijão, né? Não é diferente. Tem uma estrutura bem particular que é o acéfalo. O acéfalo não é bem uma estrutura de resistência, mas é uma estrutura que conserva o conídeo decoletótico no período de entre-safra, ali nos restos culturais, ou até no período difícil ali. E, por outro lado, a estrutura é um biosinalizador. Então, os carboidratos que fazem parte ali do acéfalo, que envolvem ali o acéfalo, eles são muito hidrofílicos, né? Então, caiu uma gota d'água, já vai dissolver essa mucilagem, né? Isso é um sinalizador que está na hora de germinar e também serve como nutriente inicial para o conídeo, né, germinar e colonizar. O bacillus, né, quando ele é aplicado sobre essas estruturas, ele vai colonizar, consumir esses nutrientes e com isso não permite a infecção. Então, quando trata com bacillus, a gente tem proteção. A gente trouxe esse conceito, então, para a gente pensar em manejo de resistência. Quando a gente faz o tratamento com bacilos, pensando na inoculação de duas raças, né, Decoletótila indemuciana, a raça 65 é uma raça predominante, e com isso, os materiais que são desenvolvidos resistentes a esse patógeno, né, essa resistência é para a raça 65 predominantemente, mas a gente tem outras raças que são capazes de quebrar essa resistência. Então, tem o cultivar, BR Splendor, que ela é resistente à raça 65. Fizemos inoculação dessa cultivar com a mistura de 50% de cada uma das raças. Quando a gente fez a aplicação do produto à base de bacilos, a gente garantiu aumento da produtividade, ou seja, é um indicativo, né, da redução da pressão de seleção. Nem sempre é garantido pelo fungicida, né, essa redução da pressão de seleção, pela proteção. Então, um fungicida que transloca sistemicamente, protege o terço inferior, mas as infecções também acontecem no terço inferior de plantas e em vagens. Esse conceito, né, a gente não confirmou ainda a questão de redução da pressão de seleção, é muito mais uma sinergia ali no manejo, na redução da severidade da ferrugem, né? Então, ele como um parceiro do fungicida. Então, ferrugem da soja é uma doença, né, muito agressiva, né? Então, como parceiro, de forma análoga à ideia do multissítio, né, de fungicida multissítio, com a vantagem de persistência maior no terço inferior, ali, se o mecanismo de indução de resistência é efetivo. Para ser assertivo no controle biológico, a gente tem que pensar em time de introdução. A exposição a raio ultravioleta é detrimental para a eficiência na parte aérea, pessoal. Então, se eu tenho possibilidade de fazer a aplicação no final do dia, é a diferença entre maior ou menor sucesso do controle biológico na parte aérea de plantas. Então, são organismos vivos, né, que têm uma sensibilidade maior a raios ultravioletas. A compatibilidade, né, é outro fator, né? Então a gente discutiu sobre compatibilidade, e a compatibilidade não é só a molécula, ditilcarbamato é o mancozeb, tá, pessoal? Diferentes moléculas, né? Aliás, a mesma molécula, diferentes formulações, são diferentes resultados de compatibilidade. Assertivo em relação à fenologia de plantas, então aplicar até o estágio VT, né, o controle biológico, eu tenho eficiência. Depois do florescimento, né, a chance é muito menor ali, né, de sucesso.
Se você teve a aplicação lá atrás, no vegetativo, você acrescenta em termos de eficiência. Mas se eu faço a entrada exclusivamente depois do florescimento, as chances são menores. Em termos de seletividade, né, as colegas da entomologia já trabalham com isso há muitos anos. Na fitopatologia, a gente não tinha ferramentas para a gente olhar isso. A gente está começando a olhar a parte de seletividade. Então, quando a gente aplica um defensivo químico ou biológico, o que acontece em relação à diversidade de organismos benéficos e maléficos no sistema. Então, hoje a gente consegue sequenciar, então essa é a ferramenta, não é tão acessível, né, pelo custo ainda, mas isso é uma ferramenta da gente começar a monitorar. Aqui é um ensaio que a gente trabalha na parte de redução de fumonizina, né, uma tecnologia que a gente está em vias de transferência para a iniciativa privada, para redução de teor de fumonizina em milho, né? Um produto, né, um bacillus combinado ao fungicida. Tem que usar o fungicida em milho, né, principalmente milho verão, né, mas a gente combinando o bacillus com uma ferramenta que age de forma sinergística. E a gente começou a observar a parte de seletividade. Quanto mais bolinhas aqui, maior a diversidade, né, de organismos. Não foi significativamente maior do que o uso exclusivo de fungicida, mas talvez organismos que foram selecionados, e a gente fez essa seleção de organismos, a gente tinha muito maior abundância de organismos envolvidos no controle da doença. Se a gente olha a comunidade como um todo, né, não tem tanta diferença, mas se a gente olha aqueles envolvidos no controle, né, a comunidade de organismos envolvidos no controle, ela foi recrutada, né, pela aplicação do bacillus. Um outro ponto, né, que a doutora Maria Ângela colocou muito interessante é a questão de compatibilidade. E, de fato, nem tudo. Então, quando eu comecei a trabalhar com controle biológico, né, aplicando no solo, né, o pessoal disse, não, Flávio, esquece que é incompatível com inoculante. Mas será que é todo produto biológico que é incompatível com inoculante? Tem que ser avaliado de fato, né? Então, a gente fez uma avaliação de um produto comercial, particularmente, que o pessoal estava em dúvida se era ou não, né? E não só era compatível, né? Então, você vê pelo aumento do número de nódulos, agiu de forma sinergística no aumento de nódulos, como aumentou em produtividade. Então, usar só o inoculante, né, aumenta em produtividade da soja. O inoculante mais o bacillus, né, você teve um acréscimo ali em termos de produtividade ainda. Mas, de fato, não é todo bacillus, né, não é toda bactéria introduzida que vai ter essa sinergia. Está aqui mostrando um ensaio que a gente fez. Aqui é só a sêmia, né? Só, no caso aqui era risóbio, né? Era feijão, né? Não era soja. E a gente viu que realmente tinha um papel ali na fixação. Quando fazia umas bactérias, esse UFLA 02, você teve aumento, né, da produtividade, ou teve assim, uma sinergia ali com o risóbio, né? Risóbio tropse, mas uma outra bactéria não teve esse efeito, pelo contrário, piorou em relação à testemunha só tratada com o risóbio. E a gente observou a redução em doença, né? Então, ou seja, o bacillus teria um papel de proteção de raiz, deixando mais oportunidade também para o risóbio, né, o inoculante, o fixador de nitrogênio, né, formar os nódulos. Não tem esse papel de proteção de raiz, redução, mas também em função da pressão de inóculo. Quando a gente aumentava para 100 miligramas, né, por vaso, né, de pressão de inóculo de risoctônia, já não tinha mais a mesma eficiência. Então, vai funcionar na proteção de raiz, no controle biológico, quando a gente tem a menor pressão de inóculo. Então, tratamento preventivo, baseado no histórico da área, né? Baseado no monitoramento. Bom, uma outra frente que pode potencializar o controle biológico é a sinergia com moléculas que simulam exudatos radiculares. Então, se o organismo ele se alimenta dos exudatos radiculares, que tal eu fazer a introdução dessas moléculas para a gente aumentar esse estabelecimento da comunidade de bactérias envolvidas no controle biológico? Então, a gente fez isso com ácido orgânico, que era um ácido orgânico que a gente via que estava presente ali nos exudatos radiculares, o ácido málico, e a gente viu aumento da formação de biofilme na superfície da semente, né, e aumento da colonização radicular. Então, a gente viu o que tinha no mercado, né? Então, tinha um produto que tinha esse conceito, né? Fizemos uma aplicação numa área que já tinha um histórico,
E esse é um conceito que chama prebiótico, né? Então, você tem moléculas que podem potencializar o estabelecimento de agentes de controle biológico. Bom, estudar situações, né, sustentáveis, ou seja, que está dando certo o controle biológico, é muito importante para a gente transpor esses conceitos, para a gente fazer isso funcionar. Então, conhecer muito bem a sua área. Então, a gente viu uma área, né, solos supressivos, ou seja, que naturalmente já não permite desenvolvimento de doenças, e solos conducivos. Então, a gente viu que nesses solos que eram supressivos, a comunidade de bactérias era maior, né? Mas não só isso, mas o pH também era mais alto, teor de cálcio e teor de alumínio mais baixo, né? Bom, tudo isso, né, a gente pode conseguir, né, pensando em calagem simples, né? E a gente fez a introdução de formas de cálcio, a mesma concentração de cálcio, com alteração, né, do pH, elevação do pH, a gente garantiu, né, o controle da doença. No caso aqui, não é um patógeno só, Staphylococcus paradoxa, causa doenças em vários cultivos, né? Então, a gente viu que essa é uma condição fundamental para o estabelecimento de comunidades de bactérias. Se a gente olhar, né, então, lá nos recordes do SESB, particularmente esse que é próximo aqui a Lavras, né, que ganhou do recorde Sudeste, se a gente olha o perfil do solo, e aí é interessante, né, trabalhar perfil do solo, não só de correção do pH e redução de alumínio no 0 a 20, 0 a 10, mas no perfil do solo você teve esse pH fundamental, né? Então, esse, né, pode ser que seja um dos segredos ali, né, do aumento do estabelecimento de comunidades de bactérias, né, ao longo do perfil do solo, e com isso a proteção, né, do sistema radicular e por essas bactérias. Bom, a doutora Maria Ângela já falou muito bem das questões de controle de qualidade, né, de produtos, né, e mesmo produtos registrados, a gente tem uma diferença muito grande, pessoal. E é importante a gente tentar para isso, né? Então, gente que tem lá no rótulo falando contagem microbiana, né, número de células, germinação, né? A gente tem que atentar para unidades formadoras de colônia, fazer essa análise e, principalmente, mandar fazer essa análise lá no barracão do produtor, né? A indústria, às vezes, oferece as garantias, né? E fez a análise, realmente, controle de qualidade lá na bica da indústria, né? É importante a gente observar, né, lá no final. Por quê? Porque isso envolve o transporte, os cuidados da empresa com o transporte, né? Os cuidados da empresa com embalagens, né? Tudo isso, principalmente quando a gente fala de produto à base de fungo, né? Fungos são mais sensíveis, né, a essas mudanças de umidade e temperatura, né, ali do sistema, do que produtos à base de bactérias. A questão de contaminantes, né? Também atentar para isso, mesmo em produtos comerciais. Teste de eficiência para o alvo, né? Então, confirmar esse teste de eficiência e avaliação periódica. Qual que é o critério que um distribuidor vai utilizar para colocar lá no portfólio dele, né, um produto biológico? Qual que é o critério que um grupo de produtores vai utilizar para ter um produto sendo recomendado? Consultor, né? Vocês que vão estar na ponta fazendo o controle biológico acontecer. Temos que ter avaliação local. Cada realidade, né, tem as suas particularidades em relação ao controle biológico. Então, temos que fazer a avaliação, né, em relação à eficiência, confirmar se não foi eficiente, né, vamos conseguir fazer a recomendação para esse local, para essa região. Não quer dizer que um produto que funciona muito bem em uma determinada região vai funcionar em outra. E a gente pode transpor esse mesmo conceito, né, quando a gente fala de híbrido de milho, cultivar, né? Então, a gente tem sistema de recomendação muito refinado, né, de acordo com o local. E tem outros híbridos, né, que você consegue plantar do norte ao sul do país com a mesma eficiência, né? Bom, a agricultura é um risco, né? Então, a gente se deparou, e é uma notícia muito triste, né? Porque, assim, teve a geada aqui, que há muitos anos não tinha, e dizimou, né, até 25% da produção de café aqui do sul de Minas, né, sem falar de outros cultivos. Então, a geada foi pesada. Não só geada, mas outros riscos estão associados à produção agrícola que a gente nem sempre vai ter controle. Uma nova praga, né? A variação de qualidade de mão de obra, né, que vai dar assistência
ao produtor, que vai trabalhar para o produtor, flutuação de preço. Então, quando eu faço, né, uso do controle biológico, eu tenho que usar um produto de qualidade. Senão, eu estou colocando mais um componente de risco que eu teria um controle ali sobre o sistema. Então, eu recebi de um produtor, que por coincidência era um produtor do Paraná, né, ele me mandou o resultado, né, que ele fez uma análise do produto que ele estava produzindo, né? Ele disse, olha, professor, tem bacilos, eu coloquei bacilos subtilis, né, e eu tive aqui bacilos subtilis. Primeiro, né, talvez não é bacilos subtilis, né, a maior parte do que a gente faz é bactéria endosporogênica. A gente não consegue afirmar que é bacilos subtilis sem um teste molecular, ou pelo menos um teste bioquímico. E mesmo assim, a concentração de células é bem menor. Então, não estou falando da questão de contaminantes que podem ser patógenos humanos, que a doutora Maria Ângela já colocou aqui. Estou falando da concentração de células mínima, né? Então, se eu não tenho a concentração mínima, não, eu vou usar 10 vezes a concentração. 2 vezes 10 a quinta, se eu uso 10 vezes, eu vou ter 2 vezes 10 a sexta. O produto comercial está 10 a oitava, 10 a nona, pessoal, né? Então, tem que ser realmente 1000 vezes mais barato para ter isso. Mas o que mais me impressionou, né, foi a presença de fungo fitopatogênico. Aí você coloca realmente o sistema em risco. Quando você não tem controle sobre o que você está produzindo, em termos de controle de qualidade na ponta, aí você está fazendo não um tratamento, né, você está fazendo uma inoculação com um patógeno ali, que pode colocar em xeque o seu sistema. Bom, o que é o controle biológico hoje, né? Então, o controle biológico de doenças de plantas demorou a deslanchar, como eu falei para vocês, né? Primeiros ensaios de controle, né, relatados para a parte aérea de plantas foi na década de 90, né? E foi na década de 90 que surgiu o primeiro livro em controle biológico, né, no Brasil. Produtos disponíveis para controle de doenças radiculares tiveram no final dos anos 2000, 2008 foi o primeiro produto registrado. Produtos para a parte aérea é coisa mais recente, no final dos anos 2010, né, 2019, né, 2018, na verdade, foi o primeiro produto registrado. Hoje já tem mais ofertas disponíveis no mercado. E tem formulações. Hoje, o que seriam os avanços? Novas formulações. Então, está evoluindo, né? Então, aquele tratamento industrial de sementes é uma formulação inovadora de grânulos dispersíveis em água. Estratégias de armazenamento, novas embalagens, novos sistemas de transporte, né, que garantam maior viabilidade dos produtos. Controle de qualidade dos produtos, né? Então, hoje é baseado em concentração de células. Precisamos evoluir para aumentar a eficiência de controle. Então, controle de qualidade baseado em eficiência. Tecnologia de aplicação. Ainda é muito pouco estudada a tecnologia de aplicação para controle biológico. Basicamente, a gente entra no vácuo do que é usado para controle químico. Talvez seja uma analogia muito maior com o uso de protetores, pensando em cobertura vegetal. E assistência pós-venda, né? Esse, né, é um ponto muito importante da gente considerar. Então, nosso grupo, né, de controle biológico na UFLA, né? Então, a gente tem um grupo, né, que surgiu na pandemia, por sinal, ano passado, né, com o crescimento do controle biológico, né? Estamos à disposição para os questionamentos, né, e sugestões. Obrigado. Professor, parabéns pela excelente apresentação, informações realmente atuais, né? Muitas informações, né? Eu costumo dizer que o biológico, de maneira geral, que foi retratado por todas as apresentações, aí é uma caixa de Pandora, né? Cada dia a gente tem uma informação nova e que é muito útil, né? Para todo o compilado de informações que a gente precisa para o correto posicionamento e conhecimento dessa ferramenta, né? Peço que o professor continue com a gente aí, tá? Novamente, eu gostaria de agradecer aos palestrantes, tá? Pelas excelentes apresentações. Em nome da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, o nosso muito obrigado, tá? Também quero agradecer a todos que estão participando, estudantes, técnicos agrícolas, biólogos, agrônomos, professores, pesquisadores, produtores rurais e toda a comunidade de uma forma geral, tá? Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, empresas mantenedoras e apoiadoras. Sabemos que, se não fosse o apoio e a confiança de vocês, o nosso objetivo em realizar mais este evento não seria possível, tá? Bom, chegou a hora da nossa mesa redonda, né? Já temos aqui um compilado das questões enviadas.
Professora Mariângela, professor Maurício, professor Flávio, estão me ouvindo bem? Sim. Perfeito. Então, tá bom. Bom, pessoal, se quiserem, podem continuar, tá? Enviando as questões para a gente ali, as dúvidas, perguntas no nosso chat, tá? Então, vamos lá. A minha primeira pergunta aqui vai para o professor Maurício. As ferramentas biológicas vêm em um primeiro momento, conforme o professor mencionou, para somar, né? Depois, para substituir. Para que isso venha a acontecer de uma forma correta e embasada em informações técnicas e resultados de pesquisa, quais seriam os maiores desafios? Opa, bom, excelente questão. Eu acho que o primeiro desafio é aquilo que a gente abordou lá no início, é conhecer o organismo que a gente está trabalhando. A gente vê ainda muito gargalo no próprio conhecimento do inseto, sendo do comportamento dele, por exemplo. A gente acredita, a gente geralmente, até pegando aí a abordagem anterior dos professores, a gente está trabalhando com um organismo que ele é móvel e ele toma decisão. Então, acho que esse é o primeiro aspecto vinculado ao inseto, é compreender que ele toma decisão e ele tem variabilidade, né? Ou seja, ele vai tomar decisão por aquilo que ele quer e aonde que ele quer estar. E esse é o primeiro aspecto que vai influenciar muito na efetividade dos agentes que a gente vai estar utilizando. Porque muitas vezes eu estou trabalhando com algum produto que tem uma ação que tem que cair sobre o inseto e daqui a pouco aquele inseto está na base da planta, ele está em outro ambiente, a condição ambiental ela não foi estabelecida. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. Conhecer também o micro-organismo, acho que isso é fundamental. A gente sabe, e isso foi muito bem abordado, a questão de cepas, a qualidade, enfim, aquilo que a gente está trabalhando, né? A gente sabe a questão da própria virulência de cada um dos organismos. Eu acho que precisa ser feito um trabalho muito forte de base, ou seja, aquilo que a gente comentava anteriormente é resgatar primeiro esse conceito, o conhecimento disso, para que depois, gradativamente, ele possa ser utilizado. O meu grande medo, às vezes, é até no processo informativo. Muitas vezes se vende que aquela ferramenta vai solucionar o problema. E a gente não pode queimar a nossa ferramenta. A gente tem que levar a nossa ferramenta justamente com embasamento, para que esse embasamento ele seja compreendido e as pessoas entendam que é um efeito muito gradativo. Ou seja, o time ele é time muitas vezes um pouco mais lento do que aquele habitual que a gente está. Porque uma analogia com o percevejo, a gente quer aplicar e vê o percevejo morto, né? Caído, né? Batendo as patinhas lá, justamente com uma aguinha lá na ponta do aparelho bucal, que é um indicativo de morte, né? E biológico não é assim. Biológico a gente tem que respeitar o tempo dele. É por isso que esse conhecimento ele vai ser fundamental. E é um processo gradativo, né? Justamente porque daqui a pouco se vende algo solução, mas na verdade ele é simplesmente algo que vai integrar o sistema. E a solução que a gente sempre busca justamente é rentabilidade para esse sistema de uma maneira mais sustentável, né? Obrigado pela resposta, professor, muito bom. A minha próxima questão aqui vai para a professora Mariângela, tá? É uma pergunta aqui do Wagner Arruda, de Jesus. A pré-inoculação com o uso de osmoprotetores garantem a sobrevivência dos organismos, professora? Olha, a pré-inoculação, conforme eu comentei, a gente não tem tido bons resultados. Então, existem aditivos, protetores e tal. Quando eu falo de pré-inoculação, a gente evoluiu muito nessas formulações, tipo, que dá para aguentar, a gente tem visto resultados assim, que dá para aguentar 4, 5, 6 dias, numa região sul, que não está muito calor, essas condições. Agora, isso que de 30, 40 dias e ainda pega aí Mato Grosso, Bahia, Mato Piba, não, a gente tem analisado e infelizmente não tem encontrado um número muito ruim, muito baixo de células. A gente determinou na pesquisa que o número mínimo de células viáveis no inoculante tem sido nas sementes inoculadas, tem sido da ordem de 80 a 100 mil células por semente. Então, menos do que isso, não vai funcionar bem no campo. Então, existem osmoprotetores, tudo que tem ajudado, existe. Tanto que a gente já evoluiu de 24 horas, pode aí aguentar 2 dias, 3, 4, 7, mas milagre não vai fazer.
Muito obrigado, professora. A próxima questão aqui vai para o professor Flávio, tá? O uso de micro-organismos que fazem o controle biológico de pragas e doenças no tratamento de semente podem interagir com a planta de modo a levá-las a criar mecanismos de resistência a agentes patógenos? Bom, assim, o tratamento no solo, né? Você tem... A questão de resistência ficou meio confusa aí na pergunta, talvez, né? Não sei se entendi bem. Então, você tem um aspecto de perda de eficiência do produto pelo patógeno ser insensível ao agente de controle biológico, então pode ser um viés de interpretação, ou ativação de resposta de defesa da planta, e com isso a planta se tornando resistente. Nesse aspecto, sim, né? Então, o que acontece? A planta tem receptor de quitina, né? Quitina é um constituinte da parede celular. E tem várias moléculas secretadas pelos fungos, né? De forma análoga que a gente falou de bactéria, né? Que ativam a resposta de defesa, né? Então, com isso, esse tratamento no solo, né, a gente tem ativação. Os fungos, isso é esse aspecto muito interessante, os fungos entomopatógenos, eles podem controlar a doença também, tá? Então, eles têm uma atividade de quitinase, porque o exoesqueleto de artrópodes é de quitina, né? Então, assim, a gente divide didaticamente, né? O pessoal que trabalha com microbiologia do solo, com entomologia, né, com controle biológico, mas no fundo, né, é uma interação total, tá no sistema, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar em colaboração e entender mais isso aí. Então, o que está acontecendo quando você coloca no sistema, por mais que a gente fracione didaticamente, está acontecendo. A própria indução de resistência, ativação da resposta de defesa, por inseto, por agentes de controle biológico, é predominantemente pela rota do ácido jasmônico, que é uma rota que está envolvida na defesa contra insetos mastigadores, né? Então, tem a ativação de resposta de defesa, também tem um papel de redução no ataque de pragas ou redução do dano ou da perda, né, causado por uma praga, né? Então, essa ativação de resposta de defesa acontece sim para esses organismos introduzidos no sistema radicular, né? Pode acontecer protegendo, inclusive, contra doenças da parte aérea, que inclusive foi isso que despertou o pessoal para a indução de resistência. Você colocava a bactéria lá no sistema radicular e protegia contra a doença na parte aérea. Espera aí, acontecendo alguma coisa. Então, você tem sinais, né, químicos que vão ser transportados e proteger a parte aérea, realmente. Então, tem esse papel, sim, né? Mas o que se observa é que a ativação de resposta de defesa local, ela é mais efetiva do que a distância. Ou seja, aplicar no solo pensando em proteção da parte aérea é menos efetivo do que aplicar na parte aérea para proteção da parte aérea também. Além de que você tem outros mecanismos ali envolvidos, não só a indução de resistência. Excelente, professor. Eu acredito que seja esse mesmo o objetivo da pergunta aí de quem fez, tá bom? Bom, vamos lá. A próxima pergunta aqui vai para o professor Maurício, tá? Ela também é do Wagner Arruda de Jesus. Quanto à formulação de produtos à base de fungos entomopatogênicos, vocês notaram alguma diferença na eficácia entre formulações sólidas e líquidas desses fungos? Visto que na produção líquida de fungos, a estrutura produzida normalmente são plastosporos, os quais são mais sensíveis à radiação UV, enquanto que na produção sólida, a estrutura normalmente produzida é o esporo, o qual é mais resistente a fatores do ambiente. Diante disso, gostaria de saber se a campo há diferenças na eficácia. Bom, vamos lá. A primeira questão, acho que até envolvendo uma questão um pouco anterior. Hoje, o que a gente precisaria para uma formulação ideal, justamente para um fungo entomopatogênico, ela que desse proteção UV, né? Ela garantisse justamente uma boa penetração ou seja, favorecesse um pouco a tecnologia de aplicação. Ela favorecesse, no caso para inseto, uma solubilização prévia principalmente da camada serosa, que é um dos fatores que muitas vezes impede a própria germinação do fungo no inseto. E um terceiro aspecto, justamente, que fornecesse uma nutrição prévia para o início do desenvolvimento do fungo, tá? Então, quando a gente chegar nesse aspecto, a gente está numa evolução muito grande. Eu acredito que a própria nível de formulação,
né? A gente não entra no nível específico porque seria muito tempo para a gente ficar respondendo, mas o nível de formulação ele está evoluindo muito grande, de uma maneira muito significativa, porque a gente trabalhava com esporo, né? Simplesmente com esporo e fazia liberação, o que dificultava muito a questão da própria interação dele com a água, né? A gente evoluiu para o arroz triturado, e arroz triturado é amido. Esse arroz triturado, quando tu colocava na calda de pulverização, justamente isso daí virava uma coisa horrível, porque entupia tudo, né? Formulação entope tudo, a gente chama, né? E agora a gente tem as formulações mais modernas, né? Particularmente, eu prefiro trabalhar com formulações líquidas, tá? Muito em função do próprio nível de mistura que a gente está trabalhando. Porque uma coisa é tu trabalhar com o produto em si e diluir ele na água e fazer o processo da aplicação. Outra coisa é tu colocar isso junto numa interação hoje que ocorre de mais de 7 a 10 outros produtos que estão sendo colocados juntos com a questão da formulação. Entrando no nível de eficiência, a gente nota muito a diferença de algumas cepas, né? Mas em termos de formulações hoje, pelo menos das formulações que eu trabalhei, a gente não vê muito se ela é pó ou se ela é líquida. O que a gente vê muito, justamente, é um efeito muito mais significativo da cepa em si, ou seja, é um detalhamento não só de formulação, né? E é aquilo que a gente estava falando anteriormente, o nível de conhecimento para se trabalhar com biológico, tá? Ele também não se deve só do conceito de estruturas, mas também ele se deve justamente da interação de cada cepa, de cada característica desse produto, e justamente a gente está trabalhando com um mar de organismos ali, tá? Então, por isso que muitas vezes nas especificações de estruturas isso pode ficar dúbio, por isso que a gente trabalhou um pouco aqui na resposta no nível um pouco maior. Excelente, professor, muito obrigado. A próxima pergunta aqui é direcionada para a professora Mariângela, tá? Ela foi feita pelo Gabriel Ecker e está relacionada com o desenvolvimento de inoculantes em suco de plantio, com relação também aos volumes mínimos ou a ideia para aplicação. No caso do plantio no pó, que às vezes acontecem, né, numa situação adversa, né? Muito influenciado muitas vezes pelo aproveitamento da janela de plantio. E o agricultor tem que plantar do mesmo jeito. Ele pergunta aqui, o que minimiza esse efeito de ressecamento? Eu acredito que seja ao ponto de causar a morte dos micro-organismos aí, né? Então, Gabriel, é o seguinte, a inoculação, quando a gente lançou a inoculação no suco, uma série de empresas começou a ficar interessada, né, e começaram a desenvolver os equipamentos para isso. E os equipamentos evoluíram muito, mas evoluíram muito em que sentido? Justamente no sentido de tentar usar o mínimo possível de água, garantindo a eficácia da distribuição com o mínimo possível de água, porque carregar o tanque com água era a limitação nas principais propriedades, ter que voltar para carregar e tudo. Então, cada vez mais eles estão desenvolvendo, e a gente já fez vários testes bastante interessantes, com volumes cada vez mais reduzidos de água. Então, pensar que a inoculação no suco porque carrega um pouco de água, vai permitir que tolere a seca e o plantio do pó? Não, porque é tão pouca água que essa água vai evaporar logo. Então, se for realmente plantar no pó e não tem jeito, teria que usar inoculante turfoso, que garantiria um mínimo de proteção, mas também, olha, não tem jeito, essa é que é a coisa, o plantar no pó, e com o preço que estão os insumos, as sementes, é um risco tão grande, que não vale a pena, e que nem eu falei, milagre não dá para fazer. Então, a bactéria vai secar, vai ser sensível, então usa o inoculante turfoso, tipo, que ele aguenta aí um dia, 2, mas a inoculação no suco, aquilo que vai de água, não vai permitir tolerância seca, não. Então, é um risco muito grande e eu sei que a janela é curta, mas não dá para fazer milagre, vai fazer o quê, né? A planta precisa de água, a bactéria precisa de água. Essa é uma dificuldade que realmente a gente encontra muito, né, professora, nessas regiões onde você tem ali a janela mais curta, o pessoal com a implantação do milho segunda safra, né? Aí muitas vezes você tem uma janela um pouco mais curta e muitas vezes o pessoal acaba
vamos dizer, colocando a carroça na frente dos burros, né? E tentando fazer com que essa inoculação seja um pouco mais eficiente. Era essa a pergunta dele, né? E a professora respondeu muito bem. A gente sabe, pelo que a professora respondeu aí, que não adianta, né? Ou você faz bem feito, ou você não vai ter o resultado esperado, né? Excelente. Vamos lá para a próxima pergunta, agora direcionada para o professor Flávio. Ela é da Andréia Faria. Qual seria, dentre os biológicos ainda não explorados comercialmente, o que apresentaria maior potencial para o manejo de fungos biotróficos, especificamente ferrugens? A ação do Lecanicilium lecani se estende para a ferrugem da soja, assim como para a ferrugem do café, professor? Então, boa pergunta. É um paradoxo, na verdade, o uso de fungo para controlar patógeno biotrófico. Por quê? A relação parasítica, né, se baseia no parasitismo dos esporos, da pústula. Então, depois que o fungo já esporulou, você já teve o dano ali acontecendo. E particularmente para a ferrugem da soja, que o ciclo, né, do patógeno é muito curto, você não pode correr o risco de deixar o fungo esporular. Por outro lado, o parasitismo, né, aliás, o inóculo inicial não é tão importante para esse patógeno. Por quê? Porque a taxa de progresso é muito alta. Então, com inóculo muito baixo, você vai ter um resultado, né? Então, você confiar nisso como única estratégia de manejo, então, o risco é muito alto. A limitação do Lecanicilium é um ótimo parasito, né? A gente encontra ele bastante parasitando pústulas de ferrugem, né? Que aí você já consegue tolerar até 5% ali de incidência do fungo esporulano em café. É que ele cresce muito lento, né? Então, isso é uma limitação para você conseguir um produto de baixo custo. Além de que ele não é pigmentado. Então, produtos à base de fungo, pensando não só no manejo de ferrugem, mas de outros patógenos, seriam mais baseados em indução de resistência. E o desafio na parte aérea de plantas, né? Então, o professor Maurício colocou bem a questão de ultravioleta, essa é a limitação. Então, do mesmo jeito que a gente, né, que mais moreninho, aguenta um pouquinho mais de sol, né? Então, a tolerância à raio ultravioleta é maior. Fungo é a mesma coisa. E os fungos fitopatogênicos, predominantemente aqueles que infectam a parte aérea, são pigmentados. Ou seja, se eu quero um agente de controle biológico para a parte aérea, é interessante que ele seja pigmentado. E o organismo que tem já produto registrado lá na Europa, né, que no Brasil não tem, pode inclusive funcionar como entomopatóide, a gente publicou, né, sobre isso, é Cladosporium. Então, Cladosporioides, tem um fungo, né, habitante do filoplano, pigmentado, esporula bastante, mas surpreendentemente tem 0 produto à base de Cladosporium no Brasil hoje. Então, é um nicho muito interessante, pensando no empreendedorismo aí, né, para ser explorado. Eu até questionei uma empresa uma vez, né, por que não tinha colocado para frente. Eu disse, olha, porque a gente vai no vácuo de todo mundo. Então, vamos criar um novo produto à base de tricoderma ou um novo produto à base de bacilos. Então, a gente tem muito potencial de diversidade, a gente tem um berço de diversidade no Brasil, né? De agentes de controle biológico, então tem muito caminho. Mas, da mesma forma que é difícil colocar o controle biológico para funcionar, porque tecnicamente exige do produtor, mesma coisa a gente fala em relação a explorar mais essa diversidade que a gente tem. Então, eu indicaria Cladosporium como um dos organismos, né, que poderia ser explorado. Excelente, professor. Muito obrigado. Bom, a próxima pergunta aqui é direcionada para o professor Maurício. O professor mencionou resultados de até 60% na eficiência aí do controle biológico para cigarrinha, né? Isso seria em condições ideais, professor? E daí, com relação a isso, por se considerar, no caso, uma praga com uma considerada mobilidade e dispersão, quais seriam os desafios com relação ao uso de biológico e a importância das condições ambientais nesse cenário? Bom, vamos lá. Esse resultado ele veio muito de um estudo que a gente fez envolvendo a questão de tecnologia de aplicação, a questão de umidade relativa do ar e a questão de horários de aplicação.
que a gente chegou no nosso ótimo, tá? Principalmente explorando mais a tardinha, tá? Porque aí a gente tem que, para a cigarrinha, explorar o comportamento dela. A gente sabe que durante o dia ela tem uma mobilidade muito grande e tem efeito de escape, ou seja, em temperaturas elevadas, tu vai fazer a aplicação justamente com o pulverizador, tu tem a questão de mobilidade, ou seja, de voo dela, e isso pode acarretar escape. A gente tem notado, seja de químico, seja de biológico, o maior efeito sobre cigarrinha é numa ação de contato, tá? Isso a gente tem notado. Questão de contaminação do inseto depois sobre a superfície vegetal é mínima, tá? Ou seja, a gente tem que explorar muito a tecnologia de aplicação para ela, pelo menos a gente tem notado, seja para químico, seja para biológico. Nesse ensaio a gente notou que justamente é umidade, acima de 70%, tardinha praticamente sem radiação solar, e justamente tentando explorar o momento que ela está mais inserida no cartucho. Ou seja, justamente a tardinha, ela tende a se concentrar mais ali no cartucho. O grande destaque que a gente vê de cigarrinha é justamente isso, é tentar explorar e trabalhar ela com baixas densidades populacionais, e a ferramenta biológica ela entra aí para somar, tá? Mas justamente, quer trabalhar com principalmente fungo endomobatogênico, não pode ter radiação solar, a umidade tem que ser acima, pelo menos, de 60, a gente tem trabalhado, e pelo menos com uma temperatura acima de 25 graus. Ou seja, aquela lógica, tu tem que ter um ambiente propício para o organismo se desenvolver. Se não está propício, é melhor tira o pé dele, porque assim, a gente está usando uma ferramenta não no ótimo dela. Se a condição ambiental está propícia, opa, vamos trabalhar e vamos associar, que ela com certeza ela vai entregar também. Excelente, professor. A próxima pergunta é direcionada para a professora Mariângela. Muitas empresas de biológicos, professora, estão recomendando a aplicação no suco de plantio com a utilização de bacilos subtilis, pulmilis, megatherium, amiloquecefaciens, pseudomonas, bradorhizóbio e azospirilo. Essa quantidade de biológico ao mesmo tempo pode ter algum tipo de antagonismo? Melhoraria muito o rendimento fazer o bradorhizóbio sozinho na hora do plantio e deixar os demais para o suco de plantio? Sim, olha, tá uma febre de biológicos, né? Daí, então, o pessoal começa a recomendar tudo. Tem que ver para que serve cada um e se está precisando daquilo, né? Então, não é aquilo lá também de quanto mais biológicos, melhor. Você tem que colocar o biológicos correto na hora correta. E tem muita diferença, conforme foi salientado tanto pelo Maurício como pelo Flávio, entre estirpes. Eu tenho, por exemplo, aqui um bacillus subtilis, nossa, que ele é incompatível com tudo, sabe? Então, realmente não dá para misturar com nada. Ele é super agressivo, muito bom para controle de doenças. Agora, eu tenho outro subtilis que é muito compatível com bradyrhizóbio. Então, as empresas que recomendam são aquelas que têm que garantir para o agricultor que aquilo vai funcionar ou não. Porque também isso da compatibilidade depende de dose, depende da formulação, depende do método de aplicação. Eu, pessoalmente, acho muito difícil essa mistura toda que falaram dar em alguma coisa, entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem alguns que dão um certo pulverização foliar ou tal, ou vai fazendo um rodízio de micro-organismos para obter o potencial de todos eles. Mas colocar tudo isso junto pode ser até que eles vão competir tanto pelo pouco de reserva que tem na risosfera, de carbono, de tudo, que nenhum possa chegar a expressar todo o potencial. Obrigado, professora. A próxima pergunta aqui, direcionada para o professor Flávio. O professor comentou durante a apresentação aí sobre a importância da palhada, né, para o estabelecimento dos biológicos, né? Qual a importância do armazenamento e das embalagens nesse processo? Então, a gente tem células mais estabilizadas, os propágulos, né, dos organismos. Então, tem produtos biológicos que são formulados à base de clamidósporos, né? Então, no caso, a pocônia, então, é um propágulo mais estável. Propágulos de bactérias, bacilos, são à base de endósporo. O propágulo é mais estável, ou seja, ele é menos exigente, vamos dizer assim, em termos de embalagem, né, em função do propágulo. Mas a gente tem que pensar, né, particularmente em produtos biológicos, né? Então, quando são oriundos de fermentação líquida, o metabólito tem um papel importante também.
né? Então, no processo de fermentação, muitas daquelas moléculas com ação antimicrobiana têm esse papel. Então, na formulação, né, eles preveem isso, e são moléculas muito mais sensíveis, às vezes, do que o propágulo. Então, nesse ponto, é interessante atentar para a embalagem. Então, embalagens hoje com isopor, né? Então, eu já vi alguns, principalmente para fungo, né? Tanto agente de controle biológico de doenças quanto entomopatógeno, algumas empresas têm proposto essas embalagens com um isolante térmico, né? Então, assim, tipo um isopor, né? Por fora, por dentro, aliás, para garantir essa estabilidade maior de temperatura. Então, isso, acredito que seja uma evolução, sim, né? Para você, não só na embalagem, mas também em relação ao transporte, né? E muito mais em relação a fungo, né? Do que para bactéria gênero Bacillus, né? Mas eu acho que todos os organismos vão se beneficiar, né, se a gente evoluir nesse sentido de embalagens, armazenamento e transporte. Excelente, obrigado, professor Flávio. A próxima pergunta aqui para o professor Maurício com relação aí à análise de solo e análise de água, né? Nós temos aí um sistema de controle validado por algumas instituições, né? No caso aí, para avaliação de biológicos, né, seja ele qual for, existe aí, o professor tem conhecimento de um sistema de validação, de alguma instituição para essas análises? Opa, olha, hoje para biológico, isso daí ainda é uma questão, é um gargalo gigantesco, tá? Então, essa questão até de análise, validação, enfim, até em função de característica, talvez um dos parâmetros que a gente tem mais ter cuidado, até entre eles, é até em função do próprio pH, principalmente se for trabalhar com bacilos e for trabalhar com vírus. Mas em relação a estabelecimento, parametrização e coisa, é algo assim que particularmente eu desconheço ainda feito, né? Mas é aquela coisa, biológico, como foi falado anteriormente, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida. A gente está apenas começando aquele histórico ali dos anos 2000 ali sendo iniciado o trabalho, então é algo que está caindo de maduro, né? Então só precisa de pessoas, claro que isso já tem gente trabalhando no Brasil, mas assim, robusto e contundente, resultado exposto, são poucos, né? Porque a grande maioria, o que tem feito? Guarda o resultado e justamente até porque, enfim, a informação, hoje ela tem um poder muito grande, né? Principalmente monetário. Então, guarda-se isso justamente até como um trabalho posterior de consultoria nesse processo, né? Excelente, professor. Muito obrigado. A próxima pergunta aqui é do Andrés Molano, lá da Colômbia, e é direcionada para a professora Mariângela. Ele informa que está usando azospirilo e pseudomonas com adjuvante e pergunta se a professora tem informações, trabalhos a respeito disso. Eu vi aí a pergunta, né, que ele pergunta sobre micorrizas, né, que eles usam junto com micorrizas. Exato. Nós não temos aqui, porque, na verdade, apesar da gente ter uma super tradição em trabalhos com micorriza no Brasil, tanto lá de Lavras, do professor Siqueira, como da professora Elke, lá na Exalc, a gente realmente ficou muito nos estudos básicos e não avançou muito em produtos comerciais, tanto que a gente tem um único produto comercial que não é brasileiro, né, que é israelense, está sendo comercializado no Brasil, mas muito timidamente. Tem coisas aí que a gente está, parece que vai sair aí no mercado, mas então a gente não tem essa experiência de saber da compatibilidade. Conforme eu falei, né, a gente tem uma grande expectativa agora, porque a gente está com azospirilo e pseudomonas nas pastagens. Mas já aviso até que, no caso das pastagens, a pseudomonas, ela é antagônica em largo prazo ao azospirilo. Por isso mesmo que são dois produtos separados, que você deve juntar na hora de semeadura e que a semeadura deve ser realizada no mesmo dia, tá? Esse cuidado sempre com a compatibilidade. Obrigado, professora. A próxima pergunta aqui do Wagner, direcionada ao professor Flávio. Como andam as pesquisas voltadas para o uso de actinomycetos no controle de patógenos? Pesquisa tem muito, né? Pegando o gancho
doutora Mariângela, né? Pesquisa tem muito, prática tem zero, né? Então, assim, a dificuldade, então, aqui no Unicef, por muito tempo, ele foi voltado o estudo para a prospecção de antibióticos para uso na área humana, né? Então, por isso, foi deixado meio de lado o uso para controle biológico. Então, é predominantemente uma ação antibiose, né? De antibiótico, então, produção de moléculas com ação antifúngica, antibacteriana. Uma outra dificuldade é que são organismos que crescem muito lentamente, né? Então, isso faz com que, né, time is money, né? Se você vai demorar muito tempo para produzir o organismo, né, então você vai ter um custo mais alto associado a ele. E muitas das características, né, que é a produção de endósporo, né, do actinomiceto, você tem no bacilos, né, e você consegue uma produção muito mais rápida. Então, por isso, né, o predomínio de produtos à base de bacilos. É um potencial, sim, né? Eu sei que várias empresas estão trabalhando para desenvolver produtos, seja baseado em célula mais metabólito ou simplesmente metabólito, né? Tem produtos a nível global, né? Então, assim, nos Estados Unidos tem produto registrado à base de actinomicetos para controle de doenças radiculares predominantemente, mas, infelizmente, a gente, no Brasil, não tem nenhum produto comercial ainda. Então, eu acho que tem até um fixador de nitrogênio, né, a base de actinomiceto, né, doutora Mariângela? De pinos, né, que se fixa lá na subsuperfície, mas é tudo assim, não sei se tem na prática, né? Então tá, obrigado, professor Flávio. A próxima pergunta aqui direcionada para o professor Maurício os fungos Metarrhizium, Anisophiae e Beauveria baciana são organismos generalistas em relação ao controle de insetos. Esses dois organismos poderiam ser aplicados juntos? Olha, tem que ver a questão, isso o professor Flávio falou anteriormente muito bem, tem que ver a questão de compatibilidade. A gente já sabe que já há algumas formulações no mercado que estão trabalhando com esse tipo de agente em si, mas eu gosto de respeitar muito a característica do fungo endomopatogênico. Hoje o Metarrhizium, eu gosto de trabalhar ele muito em processo de pastagem, tá? Com uma efetividade muito grande para cigarrinha de pastagem, justamente aquele microclima formado próximo ao sistema radicular ali, um microclima mais interessante. Eu gosto de trabalhar ele também a nível de carrapato, enfim, né? Tu vê que ele tem uma boa efetividade. E no caso da Beauveria, eu gosto mais de trabalhar ela a um nível mais parte aérea do céu vegetativo, justamente explorando mais insetos sugadores, principalmente percevejo. E aí, complementando ali, até interessante, quando for percevejo, eu gosto de trabalhar com Beauveria. Quando for cigarrinha do milho, eu gosto de trabalhar um pouco mais com Isaria. Então, no caso, o fungo endomopatogênico tem uma característica, dentro disso tem as cepas, e esse processo de mistura, ele pode sim ter um efeito sinérgico, né? Mas é aquela coisa, nada como o professor Flávio falou anteriormente, né? Bota numa placa, faz crescimento justamente, mas vê esse crescimento também, mas também avalie isso daí a campo. Eu, particularmente, ainda não avaliei esse tipo de mistura, enfim, até porque tu pegar dois tipos de formulações e tu misturar essas formulações para querer aplicar a campo, a gente ainda não... Geralmente, tu tem deposição de produto, enfim, na base, então não fica legal. Então, justamente, eu não tive acesso ainda a essas formulações aí, essas novas, né? Mas é aquela coisa, se veio para somar, soma, né? Agora a gente tem que avaliar muito bem, para daqui a pouco a gente só não tá criando uma nova estratégia comercial, né? Ou seja, o diferente. Porque o diferente é aquela coisa, ele é absorvido, né? Mas daqui a pouco a gente testa um ano e daqui a pouco ele não é efetivo, ele sai de mão, né? Mas é aquela coisa, sem avaliar ainda, então é impossível a gente ter uma conclusão sobre isso, por isso que de posse, muitas vezes até desses produtos comerciais agora que prevê mistura, a gente consegue ter uma resposta um pouco mais precisa, né? Ok, obrigado, professor. A próxima questão aqui é o Paulo, parabenizando, né, a todas as apresentações e vai ser direcionada aqui para a professora Mariângela. A Embrapa faz análise de controle microbiano de contaminantes para produtos biológicos? Sim, olha, nosso laboratório, nós somos cadastrados no mapa para inoculantes, e até a gente está muito orgulhoso, porque a gente conseguiu até agora o ISO 17025 nesses ensaios, o que não é fácil numa instituição pública, que ISO 17025, numa instituição pública, acreditem, não é fácil, porque envolve a parte administrativa e tudo isso que não é fácil. Então, a gente faz de inoculante
mas a gente tem uma limitação no número, né? Porque do que a gente faz. Então, normalmente nós temos feito até predominantemente para as próprias indústrias que fazem. Eu sei da Embrapa Milho e Sorgo, que faz para a parte de biodefensivos, mas esse é um mercado que realmente está muito aberto, porque tem muita gente procurando análise. Nós frequentemente limitamos o número e tudo, porque a gente não, nosso objetivo é pesquisa, a gente tem que botar um limite nisso aí. Mas sim, nós fazemos e é um campo muito aberto a quem quiser abrir laboratório para fazer esse tipo de análise, de um modo sério, né? Porque o que acontece? Que nem lá em Mato Grosso, o pessoal tem vindo, às vezes, não tem laboratório lá. Daí vem lá, ai, ó, doutora, meu inoculante é melhor do que o do mercado. Ele está com 10-12, o do mercado está com 10-9. Mas a gente fala, mas 10-12 do quê? Entendeu? Dos patógenos, de coliforme, do que for, porque eles mandam para laboratório de análise clínica. E daí eles só contam lá quantas colônias tem, não conta do quê. Então, você sabe lá que tem uma concentração, mas Deus sabe lá do quê, né? Obrigado, professora. Próxima pergunta direcionada aqui para o professor Flávio. Temos visto aí o posicionamento de tricoderma, né, para as mais diversas doenças e nematóides, né? Até que ponto nós temos informações que realmente ele tem assim um controle tão eficiente para essa vasta recomendação aí, professor? Realmente funciona? É específico? Tem espécies diferentes? Como é que está isso daí? Então, assim, varia muito em eficiência, tá? Mas tem produto que pode funcionar para mais de um alvo. E essa questão de alvo é muito importante quando a gente fala de controle biológico, porque isso foi um avanço, né? Então, a gente tem um registro por alvo biológico e não por parte do sistema, por doença. Porque você tem, por exemplo, mofo branco, né? Então, ocorre em soja, ocorre em feijão, girassol. Então, você tem um organismo para esse alvo, né? Então, você potencialmente pode usar em outros alvos também, desde que seja feita a avaliação. Mas mais importante do que a eficiência, aliás, tão importante quanto a eficiência, é o correto posicionamento. Então, vamos pegar dois alvos amplos, né? Que são muito comumente, assim, hoje procurados, se procura muito controle biológico. Podridão carvão, macrofomina, faseolina e esclerotina e esclerociora. Às vezes você chega numa soja, você encontra as duas estruturas, mas encontrar as duas estruturas não quer dizer que as duas ocorreram no mesmo tempo. São condições totalmente diferentes para a ocorrência de um e a ocorrência do outro. Pensando nisso, conhecendo o inimigo, é fundamental para a gente posicionar o controle biológico. Macrofomina, faseolina vai ser predominante em solos compactados, onde a gente teve estresse de temperatura, estresse hídrico. Esclerotina e esclerociora, onde a gente teve temperatura baixa, né, tá abaixo de 25 graus Celsius, com molhamento. E molhamento, né, o ótimo para a cultura já está o bom para ele. Então, às vezes, a estrutura está lá. Então, quando que eu vou usar o controle biológico? Quando eu vejo a estrutura anterior, né? Então, lá no início, quando tinha umidade, né, do solo, temperatura mais alta, a gente vê essa melhor eficiência, né? Então, o que está faltando, então, eu gostei da análise da doutora Maria Ângela colocou, que é a meta-análise, né? A gente está com a parceria com a Embrapa Soja agora, a gente teve acesso desde 2012 aos dados, né, de eficiência de controle biológico. Eu estou lá no doutorado, trabalhando na meta-análise para refinar esse posicionamento para controle biológico do mofo branco. Então, quais grupos de organismos, né? Quais as temperaturas, né? Qual a umidade. Então, falta isso, né? Esse refinamento para a gente realmente ter mais segurança no posicionamento. Então, o professor Maurício colocou um ponto muito interessante, né? Então, as informações não são abertas. E talvez um marco de aproximação, né, de parceria para pesquisa seria unir esses elos, né, de geradores de dados para tornar uma plataforma aberta, porque as empresas divulgam o resultado positivo e o resultado negativo. Mas o resultado negativo é fundamental para a gente entender, é o elo propulsor da pesquisa, né? Então, por que deu negativo, ruim o resultado, né? Então, a gente entender para a gente otimizar as condições, não é esconder,
É a gente entender. Isso é o elemento propulsor. Então, somando forças, o SESB, eu estava lendo lá, eles estão querendo fazer uma plataforma aberta. Olha que fantástico, a base de dados que os caras vão ter, né, para cada um tentar entender no seu sistema o que é que pode estar funcionando e validar. Claro, valida hipótese para a gente depois trazer para dentro. Então, pode funcionar, você tem registro para mais de um alvo, sim. Então, tem tricoderma, por exemplo, tricoderma asiano, que é registrado para mofo branco e para macrofomina, patógenos totalmente diferentes, que ocorrem em condições totalmente diferentes, né? Mas é importante a gente entender a aplicação no momento adequado. Passo a palavra agora para o professor Maurício fazer as últimas considerações em relação ao assunto aí, e depois eu passo na sequência para o professor Flávio. Não, bacana. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Agradecer também a minha esposa que deixou palestrar aqui hoje, que é o aniversário dela, né? Enfim, mas eu acho que o importante mesmo é isso que a gente está fazendo aqui, conversar, compartilhar conhecimento. A gente não tem todas as respostas, mas a gente está, eu acho, num esforço bem coletivo e buscando essas respostas, né? Eu acho que para manejo de inseto praga há uma evolução muito grande nos últimos anos, mas essa evolução ela tem que continuar. E é aquela coisa, todas as pontas elas têm que estar interligadas, porque daqui a pouco a gente está no mundo, vocês estão no outro, e muitas vezes as informações elas ficam ali contidas. Então essa interação ela é fundamental. Agradeço a oportunidade, espero de alguma forma ter contribuído com a manhã dos senhores, né? Enfim, e a gente fica à disposição. Eu particularmente eu vivo de problema, então sempre que vocês tiverem um problema aí a gente está à disposição de vocês e de alguma forma ajudar, seja nas redes sociais, seja no, enfim, o pessoal ficou com o meu contato. Pode compartilhar, enfim, de alguma forma que a gente puder contribuir, a gente está à disposição. E foi um prazer estar também junto aí com outros professores, enfim. Eu estou iniciando, ver que os caras aí já estão há mais tempo, né? Mas, enfim, é sempre bom estar com gente com maior experiência e eu acho que essa interação, ela sempre agrega. Então, obrigado aí a todo mundo. Excelente, professor. Muito obrigado. Professor Flávio? Então, foi uma honra participar com os colegas. Eu acho que a iniciativa de vocês foi fantástica de unir três elas. E todo mundo coloca biológico dentro do mesmo saco, tá? Cada um tem suas particularidades, ficou muito claro aqui, né? Mas na ponta, né, vocês que estão fazendo acontecer, vocês unem esses três elos. Então, é um incentivo para a gente, nós pesquisadores, trabalharmos mais juntos, né? A gente só vai conseguir solucionar problema no momento que a gente conseguir trabalhar mais em colaboração. Então, a gente tende, né, em mestrado, doutorado, né, e a gente que gosta de estudar e alimentado por problemas, né, professor Maurício, a gente vai cada vez afunilando mais. E às vezes o leque realmente tem que ser mais amplo, né? Então, à tua disposição, sem precisar, né, também, né, a gente entender mais sistemas, né, e somar mais. Acaba que com a pesquisa a gente vai ficando muito teórico, né? Então, gostei muito de ver o professor Maurício, ele é muito prático, né? Eu acho que esse é o viés que o controle biológico tem que assumir. E esse incentivo que vocês deram aí, empurrão, né, para a gente correr atrás de ensaios mais práticos para solucionar problemas. Então, realmente é igual eu coloquei, né? O controle biológico, particularmente de doenças de plantas, está engateando, né? Tá? Daqui a pouco levanta, né? E muito mais pelo impulso de vocês, né, que estão fazendo acontecer, porque por nós na pesquisa já trabalhamos desde a década de 90, né, com controle biológico, mas enquanto não tinha vocês acreditando e querendo e fazendo acontecer, o controle biológico não tinha oportunidade. Então, parabéns, muito obrigado. Realmente, professor, pelas palavras de vocês aí, né, mais assim encoraja a gente e impulsiona, né, a realmente buscar informações e passar para toda a comunidade em geral, né? Quando eu falo a comunidade em geral, eu estou falando estudantes, professores, né, produtores rurais, né, a fim da gente buscar uma agricultura mais rentável, mais sustentável, né, e com o mínimo de impacto aí sobre o meio ambiente, né? Esse é o nosso objetivo aqui, esse é o objetivo da nossa associação aqui dos engenheiros agrônomos de Campo Mourão, né? Sempre foi pautada em cima de eventos técnicos com qualidade, né? E realmente, como o professor falou aí, muitas vezes no dia a dia, muitas informações que nós temos no mercado, né? Informações boas, né, professor? Que muitas vezes, como o professor Flávio falou, né? Muitas vezes a gente acaba ouvindo só as informações boas, só o que dá resultado, né?
Mas importante nesse elo aí também é saber as informações da qual, né, não são boas, né? Isso daí é importante para o processo evolutivo, né? E é isso que a gente tem que buscar, né? É um elo aí, né? Uma junção de todos os elos da cadeia, né? Seja aí a pesquisa, seja a campo, né? Nós agrônomos, né? As empresas privadas também, a fim da gente evoluir nesse processo. E tenho certeza aqui, não só por mim, né, mas por todos que participaram aí, que a gente deu um grande passo em relação ao biológico, né? A gente já viu esse movimento no passado aí na área de fertilizantes foliares, né? Avançou-se bastante em relação a isso, né? E é esse processo que a gente precisa agora avançar na parte de biológicos. Então fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado. Eu sei que todos vocês têm as particularidades aí, a professora Mariângela tem outro evento, o professor Maurício lá é aniversário da esposa, o professor Flávio também tem os afazeres deles, né? E aqui encerramos praticamente meio-dia em ponto, né? O nosso evento conforme a programação, foi muito enriquecedor essa troca de informações, e eu deixo aqui o nosso muito obrigado, e a Associação dos Agrônomos aqui de Campo Mourão sempre vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Já faço um convite aqui de antemão, nós temos um evento programado aqui na Associação dos Agrônomos, tá? De Campo Mourão, já para o dia 14 de agosto. Nós estaremos promovendo aqui um evento para falar a respeito aí do cenário de plantas daninhas resistentes,